Salve, meu amigo e minha amiga! No vídeo de hoje a gente vai falar de um dos contratos de empréstimo disciplinados pelo Código Civil, o comodato ou empréstimo de uso. Pegue papel, caneta, prepare aquela xícara de café duplo e me empreste um pouquinho do seu tempo que vai valer a pena. O Código Civil define comodato em seu artigo 579. Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. Desse conceito, a gente já pode extrair algumas características do comodato. Em primeiro lugar, é um contrato de empréstimo. Em segundo lugar, trata-se de um empréstimo gratuito, o que faz do comodato um contrato unilateral e gratuito. Em terceiro lugar, como se perfaz com a tradição do objeto, trata-se de contrato real e não consensual. O acordo entre as partes, ou seja, o consenso, configura uma promessa de comodato, um contrato preliminar. Mas o comodato propriamente dito apenas se aperfeiçoa com a tradição, com a entrega da coisa. Por fim, o objeto do comodato é coisa infungível, ou seja, não substituível e inconsumível, o que significa que o comodatário tem que devolver o mesmo bem que recebeu do comodante. Pode ser coisa móvel, imóvel ou semovente, desde que seja infungível. Só fique ligado que a doutrina admite comodato que tenha como objeto coisa fungível por natureza, mas tornada infungível por vontade das partes. É o chamado comodato ad pompam vel ostentationem ou comodatum pompe vel ostentationis causa. Ave Maria. Sabe aquele churrasco que você faz em sua casa? Convida a galera toda e aí para tirar onda de barão, você vai lá no seu vizinho, pega 10 garrafas de uísque que ele tem lá, você coloca as garrafas ali na prateleira, só para enfeitar. Ninguém vai beber, você não vai deixar ninguém beber, você também não vai mexer, é só para tirar onda mesmo, é só para pensar que você é barão. Depois do churrasco, você vai lá e devolve as garrafas de uísque para o seu vizinho do mesmo jeito que você recebeu. Veja que a garrafa de uísque é coisa fungível, né? Mas pelas circunstâncias do empréstimo foi infungibilizada. Aqui, para nós, essa pompa tem muito mais interesse doutrinário do que prático. Mas vamos seguir aqui nossa discussão sobre o comodato. No final das contas, como o comodatário tem que devolver a mesma coisa, a doutrina também chama o comodato de empréstimo de uso. Meus amigos, quem são as partes do comodato? De um lado, nós temos o comodante. O comodante é o dono da coisa, que pratica o ato de liberalidade emprestando-a gratuitamente para outra parte, que é o comodatário. Muito bem. Celebrado o comodato, ou seja, tendo o comodante entregado a coisa infungível, o comodatário vai ter alguns deveres em relação à coisa emprestada. Vamos ver aqui o que nos diz o artigo 582 do Código Civil. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Bom, o artigo 582, além de elencar alguns deveres do comodatário, já dá para a gente algumas informações sobre sua responsabilidade. Mas uma coisa de cada vez. Pelo que a gente viu aí no artigo 582, o comodatário é obrigado a conservar a coisa, a cuidar dela como se fosse sua. O legislador levou essa obrigação do comodatário tão a sério que enfatizou essa obrigação no artigo 583. Acompanhe aqui comigo. Se,
correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando os do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, meus amigos, se um bem seu estiver correndo risco juntamente com um bem do comodante, você tem que salvar os dois ou dar preferência a salvar o do comodante, sob pena de responder pela coisa, mesmo em caso fortuito ou de força maior. Além disso, também é obrigado a usar a coisa de acordo com o contrato ou com a natureza da coisa. Então, se eu empresto para você um imóvel para que você possa morar nele por alguns meses, né? Você não pode usar esse imóvel para fins comerciais, porque aí você vai estar alterando a finalidade do contrato. Se o uso da coisa de modo incompatível com sua natureza ou diferente da finalidade do contrato resultar em prejuízo, o comodatário vai responder pelas perdas e danos que o comodante sofrer. Por fim, meus amigos, o comodatário é obrigado a restituir, a devolver a coisa ao final do comodato. Se não fizer isso, ou seja, se não devolver a coisa no final do contrato, ele vai passar a ter posse precária da coisa, que é uma das modalidades de posse injusta, e ele vai estar em mora. Nesse caso, como diz aí o final do artigo 582, o comodante vai estabelecer um valor compatível com o aluguel da coisa e o comodatário vai ter que pagar esse valor enquanto ficar com a coisa de forma indevida, ou seja, depois de terminado o prazo do comodato, enquanto durar a mora. Cuidado, meus amigos, não é correto dizer que o comodato se converte em locação, não é isso que acontece. Esse aluguel tem natureza de sanção pela mora do comodatário e não de remuneração do comodante, tá? Tanto que se o valor estipulado pelo comodante for excessivo, o juiz pode reduzi-lo, segundo admite aí a doutrina e vasta jurisprudência sobre o tema. Inclusive há um enunciado, o enunciado 180 do Conselho da Justiça Federal, aprovado aí na terceira jornada de Direito Civil, que diz o seguinte: a regra do parágrafo único do artigo 575 do novo Código Civil, que autoriza a limitação pelo juiz do aluguel arbitrado pelo locador, aplica-se também ao aluguel arbitrado pelo comodante, autorizado pelo artigo 585, segunda parte do novo Código Civil. Então, meus amigos, em síntese, o comodatário tem a obrigação de cuidar da coisa como se fosse sua. E se não fizer isso, pode ter que responder pelas perdas e danos que o comodante sofrer. O comodatário também tem a obrigação de usar o bem de acordo com a finalidade do contrato ou a natureza da coisa, também sob pena de responder pelas perdas e danos que o comodante eventualmente sofrer. E por fim, o comodatário tem a obrigação de restituir a coisa data em comodato ao final do contrato, sob pena de responder pela mora e ter que pagar o aluguel estipulado pelo comodante. Bom, a gente viu que o comodatário tem que devolver a coisa ao final do contrato, o que nos coloca a questão do prazo do comodato. Como o comodato é contrato de forma livre, ou seja, pode ser celebrado até verbalmente, pode ter prazo determinado ou indeterminado. Se as partes estabelecerem prazo certo, na data final o comodatário tem que devolver a coisa. Se ele não fizer isso, ele vai estar automaticamente em mora. Se não houver prazo definido, presume-se que a coisa foi emprestada pelo prazo razoavelmente necessário para que o comodatário atinja a finalidade pretendida com o empréstimo. Nesse caso aí, o comodante, depois de transcorrido esse tempo razoável, deve notificar o comodatário, estabelecendo um prazo para a devolução da coisa. Somente depois disso
é que o comodatário estará em mora se não devolver a coisa. De qualquer maneira, meus amigos, o comodante é obrigado a respeitar o prazo do comodato. Ele não pode pedir a coisa de volta antes do prazo, salvo em caso de urgência. Veja o que diz o artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de findo o prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. Meus amigos, o comodato é um contrato gratuito, como a gente disse no começo desse vídeo. Entretanto, se o comodatário tiver alguma despesa com o uso da coisa, ele pode pedir restituição do comodante por expressa determinação do artigo 584. Veja aqui comigo. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Já pensou? Você empresta o carro para sua sogra, ela roda a cidade inteira com seu carro e depois vem lhe cobrar a gasolina que ela colocou no carro para andar? Se ela fizer isso, meu amigo, você pode dizer que não vai reembolsar. E diga que não vai reembolsar com base no artigo 584 do Código Civil. Ela vai lhe dar uma panelada na cabeça com base no artigo 1º da Lei da Vida. A sogra tem sempre razão. Agora veja bem, o comodatário ele tem que pagar as despesas ordinárias feitas com o uso e gozo do bem. Por exemplo, conta de luz, água, lixo, IPTU, abastecimento de veículo, lubrificação de máquinas, conserto de fechadura, troca de resistência do chuveiro, né? E essas despesas, como a gente viu, não podem ser cobradas do comodante. Mas o comodatário vai poder cobrar os dispêndios não relacionados com a fruição do bem, né? E a doutrina dá como exemplos a multa por edificação irregular da casa emprestada, as despesas extraordinárias e necessárias, né, feitas em caso de urgência. E há autores, inclusive, que defendem que o comodatário pode reter a coisa emprestada até receber o pagamento dessas despesas. Então fique esperto aí para esse detalhe. Para terminar, duas observações. Pelo artigo 580, vamos ver aqui, os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Nesses casos, ou o dono do bem tem que dar uma autorização específica para o administrador de seus bens, ou no caso de incapacidade, o tutor, o curador, o administrador tem que pedir autorização judicial, inclusive devendo ser ouvido aí o Ministério Público. Por fim, o artigo 585 estabelece solidariedade se houver mais de um comodatário. Vamos ver o texto. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. É isso, meu amigo e minha amiga. Vá tomar aí mais um pouquinho de café. Você merece por ter ficado aqui até essa hora, né? Mas antes de sair, se inscreva no canal. Isso é fundamental para a gente continuar produzindo conteúdo gratuitamente para você, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí com a galera, diga as suas impressões nos comentários, né? Isso nos ajuda e nos ajuda muito, tá certo? Meu amigo, aquele abraço para você e sapere aude!